Estamos de volta e o 360 traz agora, em primeira mão, o projeto alternativo para o corte de gastos do governo, que vai ser apresentado por um grupo de 5 deputados e um senador. 2 deles estão aqui conosco hoje para a gente conversar sobre esse projeto. Na verdade, é um pacote. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e o deputado Pedro Campos, também do PSB de Pernambuco, estão aqui conosco. Boa tarde para vocês. Então, quero iniciar essa nossa conversa. Vou começar com a deputada Tabata, porque eu quero entender, primeiro, que é uma coisa assim mais inovadora, você ter um gabinete compartilhado, que é multipartidário, inclusive, não é só PSB, né? Tem PT, tem PS, tem PDT, enfim, MDB. Tem outro MDB. Por quê? Qual a ideia e o que vocês trazem? Por que um texto alternativo? Já tem um do deputado Pedro Paulo e vocês trazem mais um. Boa tarde para a senhora Tabata. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri, deputado Pedro Campos, todos que nos acompanham. Primeiro, reforçar que essa é uma iniciativa de alguns parlamentares. Então, deputada Duda Salabert, deputada Camila Jara, senador Alessandro Vieira, deputado Duarte Júnior também. E a gente olha com preocupação para o que acontece com o Brasil. 2 coisas. A gente está vivendo um momento econômico que é muito desafiador. E a gente acha que essa iniciativa do governo de apresentar um pacote fiscal, ela é justa e ela é necessária. Mas qual que é o problema? O Congresso não está fazendo debate. A gente tem hoje toda uma questão em torno do orçamento secreto, um impasse com o STF que vocês devem estar acompanhando. Existe hoje uma radicalização, não é nem polarização da política brasileira, e a gente sente muita falta de um debate para cuidar de quem mais precisa, mas ter coragem de enfrentar os privilégios. Nós não pensamos igual. Somos parlamentares da centro-esquerda, centro-direita, mas que olham para o social e olham para o fiscal e que se preocupam com algumas medidas que foram apresentadas, especialmente aquelas que podem influenciar, que podem afetar. Para dar um exemplo, uma mãe que tem 3 crianças com paralisia cerebral, como eu conversava com uma recentemente em São Paulo, e a gente acha que não é essa mãe que tem que pagar essa conta. A gente tem muito a avançar, enfrentando privilégios, tanto no setor público quanto no setor privado, e a gente se debruçou com esse objetivo: proteger quem mais precisa, especialmente as famílias das pessoas com deficiência, a educação também, e ter coragem de colocar o dedo na ferida e avançar onde o governo ainda não avançou. Deixa eu, antes de passar a palavra ao deputado Pedro Campos, só dar um aviso para ambos os deputados. A gente está de olho também lá na chapelaria da Câmara dos Deputados. Caso o presidente da Câmara, Arthur Lira, fale, né, com a imprensa, a gente vai para lá, até porque para vocês também é interessante ouvir, aí depois a gente retoma a entrevista e repercute, inclusive, com os deputados Pedro Campos e Tabata Amaral, que vier a ser dito lá. Mas sobre a proposta de vocês, deputado Pedro Campos, queria ouvir nesse ponto que a deputada Tabata Amaral colocou, da necessidade de debater as questões. O governo apresentou uma série de propostas ali do que considera relevante para fazer esse ajuste das despesas do governo. A Débora Bergamasco mencionou, o deputado Pedro Paulo, Kim Kataguiri também apresentaram a proposta deles, e vocês estão aqui apresentando as suas, defendendo o debate. A minha pergunta é mais importante que haja um debate qualificado e que, eventualmente, esta discussão fique para o ano que vem, ao longo de 2025, ou pelo menos nos primeiros meses de 2025, ou há uma urgência para que essas medidas sejam aprovadas ainda nessas próximas 2 semanas, que o Congresso terá sessões presidenciais antes do recesso de fim de ano, deputado? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Boa tarde, a deputada Tabata e todas que nos acompanham. Eu acredito que parte dessas matérias podem sim ser votadas ainda esse ano, principalmente no que diz respeito ao corte de gastos, aquilo que a gente não apenas vai cortar, mas também algumas despesas que a expectativa é que elas cresçam numa velocidade muito acelerada e que é possível criar regras novas para que elas não se ampliem de maneira tão acentuada. E olhando para o que foi discutido dentro do gabinete compartilhado, focando em 2 questões: avançar mais nesse enfrentamento dos privilégios, quer seja da elite do funcionalismo público ou da elite econômica, que tem possibilidade de contribuir mais, por exemplo, através do imposto de renda, e também alguns recuos importantes nas questões sociais, especialmente na área da educação, do Fundeb, e também nas regras vinculadas ao BPC. E em relação a esse debate, eu acredito que é importante fazer esse debate. Ficou acelerado
complicado pelo fato do governo ter apresentado essa proposta no final do ano, mas é possível sim vencer a questão do corte de despesas ainda esse ano e avançar no ano que vem numa discussão de uma reforma tributária da renda, que possa, por exemplo, equiparar o Brasil. Eu não vou falar que nenhum país que seja vinculado a uma esquerda ou uma centro-esquerda, mas, por exemplo, os Estados Unidos, que você olha o imposto de renda dos Estados Unidos e quem ganha mais de $500 mil por ano chega a ter uma alíquota de 37%. E no Brasil essa progressividade para com cerca de R$5 mil. Você tem gente, né, que a nossa proposta, inclusive, vai nessa direção. Você tem pessoas que têm renda anual de 600 mil, 900 mil, 1 milhão e 200, que podem não pagar nada, contanto que essa renda toda venha de fontes isentas do imposto de renda, como, por exemplo, de dividendos. Então, a gente avança numa proposta que o próprio governo apresentou de ter uma alíquota mínima, independente se você ganha o seu salário ou se você ganha através de dividendo. Se você tem uma renda maior do que 600 mil, você tem condição de contribuir com o imposto de renda, a mesma coisa para quem ganha mais de 900 mil por ano, a mesma coisa para quem ganha mais de 1 milhão e 200 mil por ano. Deputado, considerando que a gente vai apresentar aqui parte desse projeto em primeira mão, a gente preparou uma arte que a gente destacou alguns pontos principais. Deputada Tabata Amaral, gostaria que a senhora começasse falando, então, sobre esse primeiro ponto que está na nossa arte. A gente destacou aqui como rigidez na concessão de benefícios tributários. Acho que essa é uma discussão muito importante. Perfeito, Débora. O que é uma isenção tributária para quem está nos acompanhando? Ou um benefício tributário? É quando a gente, enquanto sociedade, define e determina que um setor econômico, por alguma razão, vai pagar menos impostos ou até não vai pagar impostos. Esse é um recurso que o governo deixa de receber e nem toda isenção é ruim. O que é ruim é a falta de transparência, porque a gente sabe que o pequeno empreendedor que está lá se matando para entender a lei, para pagar as contas, ele não vem aqui em Brasília fazer lobby. Mas que alguns setores que são muito organizados foram acumulando isenções ao longo do tempo que não tem nenhum benefício para a sociedade, que não tem nenhuma transparência. Ou seja, é dinheiro que deixa de ir para reduzir outro imposto, para a saúde, para a educação e que acaba indo para um setor muito específico. É uma proposta mais aprofundada, mas qual é o resumo? Não pode existir um benefício que dure mais do que 5 anos. Esse é o mal do Brasil. As coisas vão se acumulando por décadas, por séculos, e tem uma hora que você não sabe nem por que aquilo foi criado. Então, a nossa proposta vai ter um benefício fiscal, uma isenção? Qual é o prazo máximo? 5 anos. Depois de 5 anos, se a gente coletivamente quiser renovar, a gente para, estuda, entende se teve retorno e faz a prorrogação. E uma outra coisa que a gente pede é avaliação. Se a gente vai dar uma isenção fiscal para um setor específico, a sociedade como um todo tem que ter algum tipo de retorno social, inclusive. Então, ou seja, acabar um pouco com essa farra que a gente tem e trazer para a sociedade. Nem toda isenção é ruim, mas quando ela é feita sem transparência, ela tira dinheiro de outras fontes. Esse aspecto da transparência que a senhora menciona, deputada, tá num item que está ao lado ali. Eu vou seguir na ordem horizontal ali. Vou olhar para o lado aqui para ver no meu monitor ali, que fala desse compartilhamento de dados, uma preocupação que o Gabinete Compartilhado sempre tem de ter acesso às informações, de dar transparência a informações públicas para que a própria sociedade possa monitorar, como um instrumento para o enfrentamento dos supersalários no serviço público. Queria ouvir de vocês dois, começo pelo deputado Pedro Campos e deixo a deputada Tabata Amaral para complementar à vontade depois, o quanto dessas medidas que vocês estão propondo são nessa linha, não só de enfrentar a despesa em si, como, por exemplo, fazer-se respeitar o teto de remuneração no serviço público, mas também dar instrumentos para que a própria sociedade tenha mais mecanismos para ter um olhar mais atento às contas públicas do país. Tem uma questão que é a própria transparência e o olhar da sociedade, mas também o controle interno dentro do poder público, que muitas vezes é falho. Então, em relação, por exemplo, a essa questão do teto salarial, a nossa proposta é que o
teto salarial do serviço público ele não seja considerado com a acumulação de cargos. Eventualmente, você tem, por exemplo, uma pessoa que exerce uma função de juiz e também exerce uma função de professor dentro de uma universidade pública, né? É possível exercer essas duas funções, conciliar os horários, mas nós entendemos que o teto da remuneração deve ser um teto único e não dois tetos em relação a essa remuneração. E para que isso possa acontecer, é preciso ter o compartilhamento interno desses dados também, porque muitas vezes esse mecanismo de se furar o teto ou ir além do teto também é por um descuido, uma falta de comunicação dentro do próprio setor público, de entender que aquela pessoa está recebendo dois salários diferentes de setores diferentes, às vezes são órgãos ligados ao governo federal e outro ligado ao governo estadual ou estado e município, então essa conexão de dados também será importante nesse sentido. Deputada. Concordo e complementando para as pessoas entenderem o que são supersalários. São a elite da elite do serviço público. Não é o policial, não é o professor, não é o enfermeiro. É quem recebe mais de R$44 mil por mês. E aí a gente tem umas coisas, gente, que são assim absurdas. Vamos falar de professor. Professor, a gente tem um piso salarial de aproximadamente R$4.500. E a gente sabe que muitas prefeituras não cumprem esse piso. E, ao mesmo tempo, a gente tem um país em que, quando você olha a elite do serviço público, a gente tem ali magistrados, mais de 90% recebendo super salários, ou seja, muito acima de 44 mil. Tem até um exemplo do Braga Neto, que a gente viu que está envolvido agora nessa coisa horrorosa que foi descoberta de assassinato, tentativa de golpe. O Braga Neto, enquanto ministro, em 2020, em 2 meses, recebeu R$900 mil. Quase R$1 milhão. Não tem justificativa. Eu sou deputada há 6 anos e há 6 anos eu tento enfrentar os supersalários ao lado de muita gente, mas a gente não consegue. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm medo de fazer esse enfrentamento da elite do serviço público, do judiciário. Então é por isso que a gente acha que essa é uma oportunidade de ouro para de fato enfrentar supersalários, como o deputado Pedro Campos trouxe, impedir que se acumulem salários e a gente vai além. Colocar até um limite de 10% nos puxadinhos que vão sendo criados. É reembolso por alimentação, é reembolso por não sei o quê. Quando você vê a pessoa está recebendo R$400 mil por mês, e isso não é justo, não é correto e é ilegal. Deputado, agora a minha pergunta para o senhor. Tem um ponto aqui que vocês falam sobre a pensão e proventos dos militares. Eu gostaria de entender, nesse ponto, em relação aos militares, o que ele tem de diferente, o que vocês propõem de diferente do pacote, da proposta de idade mínima para ir para a reserva que o governo federal já está para enviar. Um dos pontos diferentes é uma sugestão de mais uma possibilidade de perda de pensão por militar. E aqui eu vou justificar qual seria essa possibilidade. É a condenação com trânsito em julgado por algum crime que tenha sido cometido por um militar que esteja, por exemplo, na reserva ou alguém que receba pensão dentro do contexto do serviço público. Isso fala e dialoga, por exemplo, com os crimes que foram cometidos no 8 de janeiro, mas também com outras possibilidades. E nós entendemos que não é justo, inclusive, que os militares deveriam dar exemplo, a Força Armada deveria dar exemplo, e não você está na sua aposentadoria ou recebendo uma pensão do Estado vinculada às Forças Armadas e está cometendo crimes. Então, esse é um dos pontos que nós trazemos, inclusive também trazendo alguma discussão em relação ao aumento da alíquota de contribuição. Esse aumento de alíquota aconteceu com os servidores civis, de sair, no caso dos militares, de 10,5% para 14%. Então, você aumentar a contribuição que é dada à Previdência também, já que a Previdência dos militares, dentro da última discussão que foi feita da reforma da Previdência, e se pegarmos, por exemplo, o regime geral, que são as pessoas, os trabalhadores normais que trabalham com CLT, se você pegar o regime próprio dos servidores públicos civis e o regime da Previdência Militar, a que teve menos cortes, menos impacto e menos ajustes foi exatamente a dos militares. Então é possível avançar, inclusive, nessa ampliação da alíquota, para além das propostas que nós ainda aguardamos o governo enviar, porque foi falado em relação a essas propostas, mas ainda não foi enviado um texto para o Congresso Nacional apreciar no detalhe.
Pois é, outro ponto que me chamou a atenção aqui das medidas, agora pergunto para a deputada Tabata Amaral, é que vocês também estão propondo a isenção para quem ganha até R$5 mil no imposto de renda e uma forma de ter uma cobrança efetiva para quem tem esta renda mensal acima de 50 mil. E vocês falam também em imposto sobre grandes fortunas. Essa também, na construção de vocês, uma medida compensa a outra ou não? Ou uma medida pode, inclusive, significar um aumento de receita para o governo, além de conseguir manter uma neutralidade tributária, no sentido de não significar perda de receita com o aumento dessa isenção de R$5 mil, que causou tanto ruído quando foi anunciada pelo governo federal, deputada? Yuri, a gente está trabalhando até aqui com estimativas, porque muitas dessas bases de dados estão com o governo e a gente, até por uma questão de sigilo dos dados, só consegue acessar por meio de um requerimento de informação quando isso vem agregado. Mas com as estimativas que a gente já fez e que a gente vai avançar conforme o governo nos responda, a gente pode dizer que o que a gente está apresentando não só compensa o que a gente protege ali no BPC, focando especialmente nas pessoas vulneráveis, nas famílias que têm criança com deficiência, compensa o que a gente protege da educação, mas vai além. Então a gente tem tranquilidade e segurança hoje que, ao avançar sobre a elite, sobre esses privilégios que não estão sendo tocados por enquanto, a gente tem condições não só de proteger quem mais precisa, mas também de avançar nesse esforço, que é um esforço fiscal que todos nós precisamos fazer. Qual que é o nosso entendimento? Não é essa camada aqui mais de baixo que tem que contribuir. Eu volto a dizer porque esse é um ponto muito caro para mim, para o deputado Pedro Campos e para todo o gabinete compartilhado. Hoje, na proposta que foi enviada, uma família vai poder requisitar apenas um BPC, que é aquele benefício de um salário mínimo para, por exemplo, uma criança que tem paralisia cerebral. Eu estive recentemente conversando com uma mãe que teve 3 filhos com paralisia e foi abandonada pelo marido. Como é que a gente vira para essa mãe e fala para ela que ela não vai mais receber 3 BPCs, que ela só vai poder receber um? Não é correto, não é justo. Não enquanto a gente viu brechas ali que vão continuar permitindo que um servidor público receba 400, 500 mil reais por mês. Então, enquanto a gente puder avançar em quem está aqui no topo mesmo, e, gente, é topo. A proposta que a gente traz de ampliação do imposto de renda é respondendo a seguinte pergunta: quem recebe 100 mil por mês é um valor altíssimo, mas não pode ser tratado da mesma forma que quem recebe 1 milhão. A gente tem que ser progressiva, a gente tem que focar aqui para poder proteger e respeitar quem de fato está na base da pirâmide. E não existe mais na base da pirâmide hoje em dia do que famílias com crianças com deficiência que estão na pobreza, na extrema pobreza, sem nenhum amparo muitas vezes. Deputado, eu sei que vocês estão planejando o projeto de vocês, tem vários instrumentos jurídicos diferentes, né? Eu queria entender de que maneira as propostas, caso o pacote inteiro não tenha a possibilidade de avançar ao mesmo tempo, enfim, de que maneira vocês também vão trabalhar para, de repente, tentar modificar o texto do governo? Porque a gente sabe, claro, é um trabalho muito importante que o Gabinete Compartilhado faz de apresentar um texto paralelo, alternativas com outras visões, mas parte das contribuições podem entrar também como uma espécie de emenda, como uma espécie de modificação quando estiver sendo debatido no Congresso. Deputada Tabata, pode responder. Não, estava só reagindo porque essa é a intenção. A gente está aqui para ajudar e para fazer provocações, colocar dedos em algumas feridas que talvez o próprio governo não consiga, no momento que tenta se equilibrar entre essa disputa que a gente está vendo do Congresso com o STF. E o fato do compartilhado ter membros de tantos partidos diferentes, PDT, PSB, PT, mas também MDB, e o fato da gente estar nesse exato momento buscando o apoio de parlamentares dos mais diferentes partidos, isso aqui não é uma iniciativa para dar destaque a parlamentar A, B, C ou D.
Quem quiser vir junto, da esquerda à direita, quem tiver coragem de falar, a gente está aqui para enfrentar privilégio e proteger quem mais precisa, a gente está nesse momento buscando essa coalizão. Por quê? Porque a intenção justamente não é que esses projetos em si prosperem, mas é que esse debate que está acontecendo aqui possa influenciar os textos finais e a gente, como país, possa avançar. Então, vamos virar entre hoje e amanhã justamente buscando o maior apoio possível e esse espaço, poder trazer isso em primeira mão é fundamental, porque no nosso entendimento, quando você fala de pessoa com deficiência ou quando você fala de enfrentar o privilégio, para mim não deveria existir esquerda, direita, não deveria existir Lula, Bolsonaro, quem é governo, quem é oposição. Porque são coisas que deveriam unir pelo menos a uma parcela mais ampla da sociedade, na nossa opinião. E a gente está vendo isso. Deputado, para complementar e encerrar aqui. Para complementar, do ponto de vista da capacidade legislativa de encontrar os caminhos das proposições, a gente não tem nenhuma dúvida de que esse conjunto tem essa capacidade. A deputada Tabata foi autora da lei do pé de meia. Eu relatei, por exemplo, a lei da nacionalização da tarifa social da água, que entra em vigor no dia de hoje. Então, o bom caminho legislativo nós temos. O que nós precisamos avançar é na discussão política, com a sociedade, com aqueles que estão à frente do governo e com nossos colegas e pares da Câmara dos Deputados. Se é preciso fazer um ajuste fiscal, que esse ajuste corte de quem tem e que possa garantir os direitos de quem precisa. Eu acho que essa é a grande mensagem dessa proposição, dessa provocação, que vai se dar da forma legislativa que nós encontrarmos o caminho em relação à apresentação de PECs, à apresentação de emendas e projetos de lei, mas com certeza com esse desafio da política e de um caminho que nós queremos apontar nesse sentido. Nós conversamos com a deputada Tabata Amaral, do PSB daqui de São Paulo, e com o deputado Pedro Campos, do PSB lá de Pernambuco, ambos no nosso estúdio em Brasília, para tratar desta PEC alternativa, de uma outra proposta, na verdade, de ações ali para discutir o ajuste fiscal e com uma série de medidas com mais justiça social. Agradeço a ambos aqui por participar e a gente sabe o quanto é difícil conseguir acertar a agenda de ambos aqui para poderem estar no nosso estúdio. É sempre um prazer recebê-lo. Boa sorte a ambos nesta discussão.